guerras explodindo em várias partes do mundo, pandemias que paralisam países inteiros, fome, miséria e uma crise econômica global que parece não ter fim. Parece exagero? Ou será que estamos vivendo exatamente o que foi profetizado há milhares de anos? Muitos ignoram, mas no último livro da Bíblia, o Apocalipse, existe uma visão poderosa e assustadora. 4 cavaleiros surgem, cada um trazendo consigo um flagelo: conquista, guerra, fome e morte. Uma profecia simbólica? Talvez, mas e se ela for mais real do que imaginamos? E se esses 4 cavaleiros não estiverem apenas vindo, mas já estiverem entre nós? O mundo está mudando. E não é só uma questão de política, economia ou saúde pública. É algo mais profundo, algo que mexe com a essência da humanidade e com o destino do planeta. A pergunta que não quer calar é: estamos vivendo os primeiros sinais do Apocalipse? Neste vídeo, nós vamos conectar os eventos mais recentes do mundo: guerras, pandemias, inflação, colapsos sociais, com a antiga profecia dos 4 cavaleiros. E no final, você poderá tirar sua própria conclusão sobre o que tudo isso significa para o nosso futuro. Prepare-se, você está no canal Refúgio da Alma e aqui você aprende a verdade que liberta. Os 4 cavaleiros e seus significados. No capítulo 6 do Apocalipse, João descreve uma visão aterrorizante. Um livro selado com 7 selos. À medida que cada selo é aberto, um novo cavaleiro é liberado sobre a terra. E o que eles carregam não são meras imagens simbólicas, são realidades espirituais que para muitos já estão se manifestando no mundo em que vivemos. Começamos com o Cavaleiro Branco. Ele surge montado em um cavalo branco com um arco em mãos e uma coroa sobre a cabeça. Ele sai vencendo e para vencer. Mas quem é ele? Alguns estudiosos afirmam que ele representa o próprio Cristo, levando a palavra e a salvação ao mundo. Mas outros, talvez mais inquietos, acreditam que essa figura simboliza o anticristo, uma força de engano que parece trazer paz, mas cujo objetivo é o domínio espiritual e político. Paz aparente, conquista disfarçada, um engano irresistível. Seguida, aparece o Cavaleiro Vermelho, sobre um cavalo da cor do sangue. Ele carrega uma espada e sua missão é clara: tirar a paz da terra. Ele representa a guerra, a violência, os conflitos que dividem nações, famílias, povos. Onde ele passa, há caos, destruição e medo. Guerras civis, invasões, atentados. Tudo isso pode ser visto como ecos da sua passagem. Depois vem o Cavaleiro Preto, montado num cavalo sombrio. Ele segura uma balança, símbolo do comércio, da economia, da escassez. Uma voz anuncia: 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Isso indica um tempo de desigualdade profunda, em que os pobres lutam para comer, enquanto os mais ricos mantêm seus luxos intocados. Fome, inflação, colapso financeiro, um mundo desequilibrado. E então, o último deles, o Cavaleiro Amarelo, ou Pálido, montado em um cavalo de cor esverdeada, como a morte. Ele não vem sozinho. O inferno o segue. Sua presença representa a morte em massa, causada por doenças, pragas, catástrofes naturais, pandemias globais, vidas ceifadas em questão de dias, um medo invisível que se espalha mais rápido que qualquer exército. Esses 4 cavaleiros não são meras figuras mitológicas. Eles são forças que moldam o destino da humanidade. E a pergunta que nos persegue é: será que essas forças já estão em ação agora, diante dos nossos olhos? Vamos olhar para os acontecimentos recentes do mundo. E talvez, só talvez, você perceba que esses cavaleiros não são mais apenas uma visão profética. Eles são realidade. Conexão com os eventos atuais.
Agora que conhecemos os 4 cavaleiros, a pergunta inevitável é: e se eles já estiverem cavalgando sobre o mundo hoje? Os sinais não são sutis, estão em toda parte. Manchetes, estatísticas, ruas vazias e corações inquietos. Comecemos pelo Cavaleiro Vermelho, o da guerra. Você sente o cheiro da pólvora nos noticiários? Ucrânia e Rússia, Israel e Gaza, China e Taiwan em tensão crescente. Guerras já não são apenas rumores distantes, estão se tornando constantes, viscerais, reais. O mundo está à beira de múltiplos conflitos e a paz parece cada vez mais frágil. Não se trata apenas de batalhas territoriais. É uma cultura global de hostilidade, onde a violência se torna linguagem política e o ódio é combustível. E o que dizer do Cavaleiro Amarelo? Em 2020, a Covid-19 varreu o planeta. Milhões de vidas interrompidas, sistemas de saúde em colapso. Mas o que muitos ignoram é que esse foi apenas o começo. Variantes continuam surgindo, ameaças biológicas crescem em laboratórios e ambientes naturais, enquanto doenças antes controladas começam a retornar com força. Dengue, gripe aviária, infecções resistentes a antibióticos. Estamos em uma nova era de pestes globais. O medo voltou a habitar nossos corpos. A vulnerabilidade é palpável. A morte não vem mais com armadura. Ela vem com febre, tosse e silêncio. E o Cavaleiro Preto? Ele talvez seja o mais sorrateiro. Você o sente no preço do arroz, na conta de luz, no desemprego silencioso. A crise econômica é global. Em países pobres, a fome é visível. Crianças desnutridas, famílias inteiras sem saber se terão o que comer amanhã. Mas até nos países ricos, a inflação consome a dignidade dos trabalhadores. O salário já não cobre o mês. A desigualdade está atingindo níveis históricos. Os ricos ficam mais ricos, os pobres mais invisíveis. E enquanto a balança do Cavaleiro Preto oscila, o mundo inteiro cambaleia. E o que dizer do primeiro cavaleiro? O Cavaleiro Branco. Talvez ele seja o mais inquietante de todos, porque não traz guerra nem doença, mas algo ainda mais perigoso, um engano que se veste de esperança. Vivemos um tempo de promessas de paz global, soluções tecnológicas milagrosas, líderes carismáticos surgindo com propostas de salvação coletiva. Mas por trás desses discursos existe controle, vigilância, manipulação. Sistemas políticos e tecnológicos que se unem para formar algo novo. Uma ordem mundial, uma falsa unidade. E muitos veem nisso a semente do anticristo. Um poder que não precisa forçar, porque seduz. Todos esses sinais, juntos, formam um quadro inquietante. Eles não estão isolados, eles se cruzam. Guerras que causam fome, fome que gera doenças. Doenças que fortalecem regimes autoritários. Tudo interligado. É como se os 4 cavaleiros estivessem cavalgando em sincronia. Mas a questão mais perturbadora talvez não seja: eles estão entre nós, mas sim. Será que nós já nos acostumamos com eles? Porque se a profecia está se cumprindo, não será com clarins no céu ou terremotos em todo o planeta. Ela se cumpre aos poucos, no cansaço do noticiário, na sensação de que algo está errado e ninguém sabe exatamente o quê. E talvez, só talvez, o apocalipse já tenha começado. E a maioria de nós simplesmente não percebeu. Agora que você conhece essa possível conexão entre profecia e realidade, a próxima pergunta é inevitável. Estamos, de fato, vivendo o apocalipse? Ou há outra explicação para tudo isso? O que isso significa? Estamos no apocalipse? Diante de tudo isso, o que significa viver numa época em que os 4 cavaleiros parecem ter descido à terra? Estaríamos mesmo no começo do fim? Ou será que estamos apenas repetindo ciclos que a humanidade já enfrentou antes? A verdade é que, ao longo da história, muitos momentos pareceram apocalípticos. A peste negra, as 2 grandes guerras,
a fome em massa. Mas há algo diferente agora. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, em escala global, com velocidade inédita. Teólogos e estudiosos bíblicos têm visões distintas. Alguns defendem que os cavaleiros são metáforas espirituais, representações simbólicas de forças que sempre existiram no mundo. Outros acreditam que são sinais literais de um período profético, um prelúdio real do fim dos tempos. Há ainda quem veja nos eventos atuais o cumprimento parcial da profecia, um ensaio do que está por vir, como se o Apocalipse estivesse se desenrolando aos poucos, preparando o palco para um clímax ainda mais impactante. Mas independentemente da interpretação, uma coisa é clara: não estamos mais em tempos normais. O mundo mudou e continua mudando. E quando os fundamentos da civilização balançam, é preciso mais do que informação. É preciso discernimento. É preciso preparo. Não um preparo baseado no medo, mas na lucidez espiritual. Não se trata de pânico, mas de percepção, de abrir os olhos para os sinais e não simplesmente viver como se nada estivesse acontecendo. Agora, a pergunta que ecoa dentro de cada um é: e se tudo isso for verdade, estamos prontos? Vimos neste vídeo que os 4 cavaleiros do Apocalipse não são apenas símbolos antigos. Eles ecoam nos eventos que estamos vivendo agora: conquista, guerra, fome, morte. Não são mais previsões distantes, mas realidades que se entrelaçam no nosso dia a dia. A profecia está se cumprindo? Isso só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: os sinais estão à nossa volta, e ignorá-los pode ser o maior erro da nossa geração. Estamos preparados para o que está por vir? Essa pergunta não é apenas teológica, ela é existencial. Se este vídeo trouxe algo novo para você, um alerta, uma dúvida, uma reflexão, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que você pensa, e se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe agora. O tempo é curto e talvez estejamos vivendo mais do que um momento histórico. Talvez estejamos vivendo o começo do fim. Que o Deus eterno e todo-poderoso te guarde, te guie e te abençoe. Até o próximo vídeo.